E conhecendo o outro, vai evitar de sabotar o outro. Então, a importância da gente ter laços sociais, da gente poder, né, se conectar com as pessoas de forma plausível, no mínimo agradável, né? Perfeito, boa. Messias, e criança, existe psicanálise para criança? Sim, psicanálise, né, tem referências, né, psicanálise infantil. Na verdade, Freud nunca trabalhou com criança. A psicanálise infantil surge a partir de Melanie Klein, da filha de Freud também. Mas, assim, Freud, em particular, ele nunca trabalhou com criança. Tem um caso do pequeno Hans, que, na verdade, o pai da criança era um interlocutor. Ele levava situações para Freud, e como Freud era muito amigo, né, dele, e compartilhava, né? Fazia esse por tabela, digamos assim, né? Mas, assim, foi um caso de exceção. Mas Freud em si nunca trabalhou com criança. Agora, Melanie Klein, sim. Melanie Klein, ela já está traz toda uma abordagem, né, de como lidar, até mesmo porque é um universo totalmente diferente. O adulto, ele vai para uma análise, vai trabalhar com a livre associação. Ele vai falar. Muitos já têm o que falar, já têm o que trazer. E quando a gente está falando em criança, a gente tem que trabalhar toda uma questão psicopedagógica. Então, é muito ludoterapia, é muito, né, escutar a criança através dos seus desenhos, através de uma brincadeira. Então, assim, a associação livre funciona, mas de uma maneira totalmente diferente do que com o adulto. Eu, em particular, não trabalho com crianças, só a clínica dos adolescentes, que a gente chama de psicanálise, que é a partir dos 12 anos. Mas com criança não, mas tem inúmeros profissionais, principalmente no Brasil, que fazem esse trabalho de forma gratificante. Legal. E qual a relação da escuta com a sociedade de hoje? Na verdade, a escuta é aquilo que nos falta na nossa sociedade, né? É o contrário. Quando eu falo em escuta, eu estou falando, né, naquele tijolinho que faltou na nossa construção social, aquele tijolinho que faz falta hoje na nossa sociedade. Falta escuta em nossos lares, falta escuta nas nossas casas, no nosso trabalho, nas instituições, falta escuta na política. Então, assim, essa escuta é justamente o que nos falta. E sem ela é um encalço. A gente vive numa sociedade de surdos e mudos, porque ninguém escuta ninguém. As leis são feitas de cima para baixo. As normas são dadas em forma de organograma. O pessoal tem uma autoridade de cima para baixo. Então, assim, pouco se escuta. Então, assim, a escuta é justamente o que vai transformar. É saber que a gente pode criar laços através da escuta, como inclusão social. Porque eu só vou entender o meu irmãozinho se eu escutar o que se passa na cabeça dele. O que será que passa na mente daquela pessoa que está na margem da sociedade e ninguém escuta? Que a gente passa toda hora e vê eles no papelão sentado, comendo uma marmita, e muitas das vezes a gente nem vê, que a gente passa tão apressado, cada um na sua correria. Então, há muita escuta ao nosso redor, que é uma escuta territorial que nos falta. E a sociedade é justamente isso, é essa falta de escuta permanente. O Mas que é vergonhoso, mas que aparenta ser muito proposital, porque não querem escutar o outro. Ninguém nunca me pergunta para você qual é a polícia que eu quero para defender a minha família. Qual é o preço que eu quero pagar no quilo de açúcar, no quilo de café? Qual é a política realmente que vai beneficiar os nossos filhos? Então, assim, é sempre leis ou normas ou regras que são de cima para baixo, porque a gente tem que cumprir. Se não cumprir, a gente, de alguma forma, é penalizado. Então, essa escuta, quando eu falo em escuta, eu estou falando desse ato de amor, de escutar uns os outros, esse exercício diário de tentar compreender o nosso irmãozinho que está do lado, tentar compreender por que é que aquela pessoa que está ali na esquina está na situação que está, por que é que aquele grande empresário está bem sucedido. E o que é que eu quero para mim e para os meus filhos? É essa escuta que ninguém nunca faz. Ô Messias, assim, isso que você disse agora, que seria tipo uma definição de escuta territorial? Em partes, em parte. A escuta territorial, ela consiste em você escutar não apenas um indivíduo, não apenas um sujeito,
mas de escutar todo um grupo, todo um contexto social, todo um bairro, por exemplo, toda uma instituição de caridade. É eu entender, não apenas escutar, mas a partir dessa escuta, eu ter ideia de como funcionam os laços sociais dessas pessoas, como eles são e como eles se dão com uns com os outros. Qual é o relacionamento deles no local de trabalho? Qual é o relacionamento daquela senhora que vai todos os dias, ou semanalmente, na fila do SUS, pegar uma ficha? Então, assim, eu precisaria entender o porquê aquele funcionário, todo no seu trajeto, ele tem que parar naquela bodega e tomar um refrigerantezinho e conversar 10 minutos com o seu Zé da bodega. É você, depois de ter essa escuta, você entender que ali a gente não tem apenas pessoas humanas, a gente tem uma pulsão, tem um determinado local, um determinado nicho que está falando pelos cotovelos, estão dizendo como é que agem, a gente não enxerga o modo operante deles e os laços que eles têm entre eles. Porque a nossa identidade é a nossa cara. Não é aquela pintada de cima para baixo, mas é aquela que a gente está escutando todos os dias. De você escutar o dono de uma mercearia, que passou 30 anos com a mercearia, e ganhando 10, 20, 30 centavos no quilo de açúcar, no quilo de feijão, e criou toda a família. E o filho dele faz medicina, o outro faz engenharia. Então, você vê que a subjetividade daquele pequeno empresário, vou dizer assim, é tão grande e tão poderosa quanto um cara muito grande no segmento empresarial, multinacional. Ô Messias, mas assim, como que se inicia esse exercício assim? Assim, que você fez aí um relato aí, eu fiquei curioso agora. Como que a gente faz para começar esse exercício na prática? Não, Boa. eu posso, Escutar. mas eu posso melhorar essa pergunta do Isaac? Fique à vontade. Porque você falou lá atrás que o povo não escuta. O povo também não está doente? Se a pessoa está doente, ele consegue escutar o outro? Aí vou emendar com a pergunta do Isaac. Boa. Só recapitulando a pergunta do Isaac, né? Que eu me enganei essa pergunta, que é natural. Mas com relação ao Isaac, a questão, pode repetir novamente? Ah, não, Sua pergunta? como que eu começo esse exercício? Porque assim, quando eu penso na sociedade, Sim, boa. eu penso algo assim, algo bem abrangente, né? Como que eu vou começar esse exercício? Por onde que eu inicio isso?